Saudações, pessoal, bem-vindos ao Cristiano Oliveira Comenta aqui do YouTube. Eu quero trazer números para vocês do Inter na Libertadores e depois entrar especificamente num aspecto da escalação. Alguns números que me chamam a atenção são os seguintes. Se você pegar o scout de passes trocados na Libertadores, vai ver que o Inter é um dos 10 times que mais troca passes na competição. Tem uma média de 373 passes trocados por jogo, passes certos, portanto passes completados por jogo. E é um dos times também que mais finaliza, se não me engano são 14 conclusões por jogo. Eu fui fazer a média da uma conclusão, da um chute a cada 26 passes, ou seja, em média o Inter troca 26 passes e a partir daí conclui. É uma das melhores médias da competição, os dados são do SofaScore, para quem quiser conferir, é um aplicativo que particularmente eu gosto bastante de usar, tá? O Inter é um dos times que mais troca passes na competição? Sim. É um dos times que mais finaliza na competição? Sim. O problema, e aí é simplesmente uma outra estatística, é um complemento a essa talvez, o Inter é um dos times que menos dribla na Libertadores. Na verdade, ele está no meio do caminho. São 32 times disputando a fase de grupos e o Inter é o 15º em dribles na competição. É um meio do caminho, mas convenhamos, né? Para um time como o Inter, que se coloca como um dos candidatos à conquista da Libertadores, que em vários aspectos, vários scouts, ocupa lá a terceira posição, a quarta, quinta, sexta no máximo, está em 15º na qualidade de dribles acertados, é preocupante. Ou é no mínimo para se observar. Será que o Inter de fato tem no drible uma essência do seu jogo? Eu acho que ou está provado que não, ou está provado que a partir do momento que o drible acontecer, que a vitória pessoal acontecer, o Inter pode ter ainda mais bons frutos na competição. É evidente que você pega o time do Inter, os jogadores do Inter, e você não enxerga propriamente ali um grande driblador. Não há jogadores tão habilidosos assim no Inter. O Patrick ele é um rompedor. Ele passa pelo adversário com base na imposição física. O Edenilson faz a passagem pela sua intensidade, pela sua ruptura. O Edenilson, inclusive, que não vai jogar o Grenal. Você tem outros que passam com outras características, mas o cara que pega a bola e dribla, que numa ginga, numa vitória pessoal consegue a ultrapassagem, isso o Inter não tem. Então uma estatística que eu acho interessante que se repete também no Campeonato Brasileiro. O Inter não está entre os times que mais conseguem dribles no Campeonato Brasileiro. Bom, mudando de assunto, mas seguindo no Internacional, tem um aspecto que eu queria abordar para o Clássico Grenal, que é a escalação do Abel Hernandes. Não confundir com Leandro Fernandes. Leandro Fernandes é o argentino, esse eu até não sou muito fã. Mas Abel Hernandes, uruguaio, que fez 2 gols e jogou muito bem contra o América de Cali, esse é um jogador que pode ser importantíssimo, ou por que não dizer fundamental, para aquilo que o Inter pensa no Clássico Grenal. Vamos voltar nos últimos Grenais e aquela piada que tinha do Paulo Guerreiro no bolso do Kahneman, aquela coisa toda no bolso do Jeromel, aquele papo todo, tá? Por que aqui isso acontecia? É evidente que o mental pesa, Jeromel e Kahneman eles se sobrepõem em relação ao Guerreiro de uma forma assim impressionante, mas eu quero falar de característica, tá? O Guerreiro é um jogador que, embora participe da construção das jogadas do Inter, o Inter é um time, o Eduardo Cudê é um técnico que gosta de ter o atacante participando do processo da construção do jogo, ou voltando para fazer o pivô, como o Guerreiro estava fazendo antes da lesão, ou se movimentando mais como o Galhardo, mas o atacante participa do processo de construção do jogo. O Guerreiro participa como? Com o pivô. Só que fazer o pivô contra o Jeromel, que é um dos caras que melhor antecipa no futebol brasileiro, ou contra o Kahneman, que é excelente naquela primeira bola, naquele corte, a tendência de se dar mal é muito grande. Então, até por questão de característica, o ataque do Inter moldado para acionar o pivô, ele tende a alavancar, ele tende a subir o nível da zaga do próprio Grêmio, que é uma zaga excelente para esse tipo de jogo. Como é que a zaga do Grêmio tem dificuldade? Quando pega o cara de frente. Quando ela está desprotegida, porque os volantes do Grêmio não são volantes que se posicionam. O Lucas Silva até mais do que os outros, mas não são volantes que protegem a zaga. O Grêmio não tem volante de contenção. Então, como é que o Grêmio passa a ter dificuldades? Eu acho que é aí que vai entrar a figura do Abel Hernandes no jogo. Quando o atacante sai da área e busca rapidamente, aí sim, aquele tabelamento. Aquele
1-2 na gíria do futebol, aquele toca e recebe, né? O tapa pro lado para receber na frente. Porque a zaga do Grêmio, e isso ou é estratégia, ou é simplesmente uma execução errada, ou falha no comando, no controle, na tática de jogo, a zaga do Grêmio faz uma coisa que a gente chama de perseguições individuais. A zaga do Grêmio, especialmente o Kahneman, quando ele sai da área para pegar o atacante, ele vai com o atacante até o fim. Ou ele ganha a bola, ou ele comete a falta, mas ele não é aquele cara que vai, que acompanha e quando o adversário muda de setor, o Kahneman volta para dele. Não, o Kahneman é um cara que vai na perseguição. Isso não é bom nem ruim, tá? É uma característica, que eu até gosto, tá? Mas pro caso do Inter e pro caso do Abel Hernandes, eu acho que tá aí uma situação pro Inter poder explorar. Porque quando esse volante do Grêmio sai à caça, ele deixa o espaço vazio para alguém infiltrar na velocidade. Só que o Guerreiro não tem essa velocidade. E talvez isso explique o Inter ter ficado tão embolsado pela zaga do Grêmio, porque não tinha esse complemento. O Galhardo saía para fazer a jogada, para puxar, para atrair essa marcação, e o Guerreiro também ficava no pivô, porque ele não tem essa característica de ruptura que o Abel Hernandes tem. E aí finalmente eu cheguei onde eu queria. Essa característica do Abel Hernandes de dar o tapa rápido e já virar para receber na frente, de buscar um tabelamento rápido, tendo uma parceria com o Galhardo, ou se o D'Alessandro jogar, o D'Alessandro partindo de trás com campo para fatiar esse jogo, para cartear esse jogo, é algo que o Inter pode explorar sim. E eu não estou aqui dizendo que Abel Hernandes é melhor do que Guerreiro, não é isso, eles são muito diferentes. As características são diferentes, são até complementares, inclusive. E nesse caso, não tendo Guerreiro, só volta o ano que vem, tendo a figura do Abel Hernandes com o Thiago Galhardo, que é o ataque provável do Inter pro Grenal, eu vejo que essas características desses dois jogadores são características que incomodam muito mais a zaga do Grêmio do que as características que tinha o Paulo Guerreiro. O Jeromel é dúvida para o jogo, se não jogar o Jeromel deve ir o Rodrigues junto com o Kahneman, e aí o Rodrigues, além de tudo isso, tem a questão da inexperiência, da imaturidade, ele é meio apavorado, meio afobado às vezes o Rodrigues, e o Inter pode explorar isso a seu favor também. Então se eu tivesse que apontar um cara no Grenal para o Inter que pode decidir, esse cara seria mais do que o próprio Thiago Galhardo, por conta da característica específica desse jogo, seria o Abel Hernandes. Porque ele tem movimentação rápida, porque ele chega na frente com velocidade, porque ele é inteligente para fazer esse tabelamento, ele pensa rápido e ele é um cara também com força física, também com possibilidade de fazer essa ruptura, a forceps, se for o caso, além da velocidade ou da técnica que ele também tem. Então, fosse eu apontar um cara que eu estou muito curioso, que eu estou muito interessado em ver como é que vai ser esse embate, esse enfrentamento dele com a zaga do Grêmio, esse cara mais do que o Galhardo, esse cara para mim é o Abel Hernandes, é o uruguaio que eu considero bom jogador e que por ter essa característica ou essas qualidades que eu mencionei, eu acredito que sim, que ele pode incomodar muito mais a zaga do Grêmio do que nos outros granais tentou incomodar e não conseguiu o peruano Paulo Guerreiro. Tá certo, pessoal? Se você ficou até agora, até aqui no final do vídeo, inscreva-se e se você já está inscrito, deixa o like e compartilha no teu grupo de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, enfim, compartilha para que mais pessoas tenham acesso aqui ao nosso conteúdo, tá bem? Um abraço!